Ontem quem jogou um pouco tudo e um pouco mais também foi o Luiz Henrique, né? Jogou pra caramba. Quem mais você destaca nesse jogaço do Botafogo, Danilo? Gostei do Almada também. O Almada realmente você vê que tecnicamente ele é muito diferente. É um negócio assustador, assim, como ele tem a cabeça, como funciona de outra maneira. Virada de jogo bem tranquila, quando ele vê o amiguinho, o colega aparecendo perto da área, ele consegue enfiada de bola com uma tranquilidade, sem fazer força, né? Tem esses jogadores que eles são diferentes, que você vê que eles fazem esses movimentos sem fazer força, sem precisar de muita concentração, é um cara leve, tranquilo, é bonito o movimento dele. E o Almada é um deles. Realmente, para mim, eu fico impressionado com a qualidade dele, não à toa, né? Estava no elenco campeão do mundo com a Argentina, foi convocado agora para a última data FIFA. Para mim, são os dois grandes jogadores dessa partida. Claro que o Savarino fez 2 gols também, merece o destaque. O Igor Jesus, como sempre, fazendo um papel importante de ou facão ou saindo da área para fazer pivô, criando o jogo. O time do Botafogo teve uma partida muito boa no segundo tempo, como eu disse, mas assim, acho que além do Luiz Henrique, realmente o Almada é o que me chama atenção para responder sua pergunta, Tironi. E você, Alicia, quem você acha? Olha, eu falei antes justamente do Luiz Henrique e do Savarino, né? Que eu acho que é um jogador que não recebe tanta atenção, porque, claro, né, a gente está falando de um time que tem o próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Almada, que fez mais uma partida e que realmente é um jogador diferenciado, mas eu deixo esse destaque para o Savarino, que conseguiu brilhar, né, nessa noite tão importante, conseguiu fazer 2 gols, e aí eu acho que vale uma nota aqui para o scouting do Botafogo, né? O Botafogo montou esse time, claro, investindo um caminhão de dinheiro no Almada, no próprio Luiz Henrique, mas tem um trabalho feito aí, e aí eu mencionei o Barbosa, que ontem fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, que é um jogador que veio de graça no começo do ano, né? Assim, tem muitos jogadores ali no Botafogo, para além desses que, obviamente, vieram com uma contratação, muita pompa, circunstância, um caminhão de dinheiro, mas tem jogadores ali que é trabalho de scouting mesmo, de olheiro, de gente entender e fazer investimentos baixos para trazer jogadores de muita qualidade e montar um elenco que não são só essas estrelas. Então, acho que ontem isso ficou ainda mais claro. O Vitinho é um destaque do jogo de ontem também, e aí mostra o tamanho desse elenco do Botafogo. E aí volto a dizer, né, esse time, com todas essas opções, né, o Tiquinho Soares entrou no final do jogo, né, só para dar oportunidade do resto do povo sair aplaudido, nem precisava do Tiquinho. Então, com todas essas opções e o Botafogo podendo poupar para a semifinal, o Glorioso fica muito forte, né, se mantém muito forte na briga pelo título brasileiro, por ter construído esse elenco, que não é só dinheiro, tem dinheiro também, mas tem muito um trabalho de procurar os jogadores certos e às vezes, né, sem precisar investir tanto. Olha, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco do Luiz Henrique, tem umas questões do Luiz Henrique fora de campo, a questão das apostas, tal, ele falou sobre esse assunto, a gente vai mostrar aqui, mas como a gente está falando sobre essa questão do estádio, da Comebol, de torcida e tal, também aconteceram coisas lamentáveis fora de campo, com brigas, vandalismo, tem reportagem aqui no UOL, porque antes do jogo a torcida do Peñarol causou no Rio de Janeiro, né? Teve briga, vandalismo, uma escola de surf ficou destruída pelos torcedores uruguaios. O UOL fez uma reportagem hoje sobre as confusões causadas pelos torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro, mostrando que a polícia subestimou a presença dos torcedores na praia, na região do Recreio dos Bandeirantes, onde já tinha rolado confusão em 2019, quando o Peñarol enfrentou o Flamengo, teve até um morto naquela ocasião. Então o fato é que os caras causaram aqui no Brasil, o Danilo. E tem uma discussão, a discussão aqui no Brasil é que os torcedores vieram em grande número, e acho que aí é um problema, né? Subestimaram a presença da torcida uruguaia aqui, e aí os caras ficaram sem controle, soltos no Rio de Janeiro, né? Não teve a polícia cercando os caras, não teve nada disso. Então os caras ficaram soltos e deu no que deu. No Uruguai e na América do Sul, a conversa é outra. A conversa é que a polícia brasileira é absolutamente violenta.
e tem descido a porrada nos caras. Ficamos no meio dessa confusão, mas o fato é que os caras causaram aqui no Brasil. Eu acho que tem um pouco dos dois aí, não tem ninguém inocente na história. A gente sabe e não precisam vir os uruguaios nem os argentinos aqui para o Brasil ou para o Rio de Janeiro para a gente saber que a nossa polícia não tem o melhor treinamento e não é a polícia mais preparada do mundo, né? A gente sabe muito bem isso vivendo o nosso dia a dia aqui, sem nem precisar do futebol para isso. Mas quando a gente vê as cenas dos uruguaios também, a gente viu que os caras pegaram motos de pessoas que não tinham nada a ver com a briga e tocaram fogo, quebraram quiosques ali do Rio de Janeiro, da orla do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nesse caso, para retratar bem, ninguém é inocente, não tem nenhum coitadinho. É uma questão, né? E não é novo, né? No Boca e no Fluminense, na final única do ano passado, a gente também teve incidente, o que prova, e quando teve Peñarol e Flamengo, também tivemos incidente no ano passado, se eu não me engano, ou retrasado. Então, assim, a gente sabe que não é algo exclusivo de que aconteceu apenas nesse jogo e não vai parar nas próximas partidas. Eu não sei se é por conta da geografia do Rio de Janeiro, se o pessoal se concentra na praia e tal, mas é muito específico quando esses jogos são no Rio de Janeiro, né? Quando tem jogos em São Paulo, a gente vê menos notícia, talvez por ter menos lugar de lazer, talvez tiver menos lugar para os caras se reunirem para tomar uma antes do jogo e tal. No Rio de Janeiro sempre isso fica muito concentrado com essas brigas na orla, às vezes em Copacabana, às vezes no Recreio, então muda um pouco. Mas eu não consigo falar que ninguém é coitadinho não, Tirone. Eu não falo que os torcedores, os 200 e poucos, né, que foram presos ali são coitadinhos, mas também não vou falar que a polícia do Rio de Janeiro é bem preparada e que não teve culpa nessa confusão. Muito bem, e a regra da Conmebol, veja só, a gente estava falando da Conmebol, que ela exime o Peñarol de punição por essa briga. Em contrapartida, ele pune a festa que o Botafogo fez com sinalizadores e tal. Ele não pune, como eu falei, tem reportagem do Rodrigo Matos mostrando isso. Então os caras provocaram aqui, fizeram na cidade inteira do Rio de Janeiro e o Peñarol não tem nada a ver com isso, mas os sinalizadores no estádio são punidos. Alice, eu falei que ia falar um pouco do Luiz Henrique e ele negou o seu envolvimento em apostas esportivas. Tem um vídeo do Luiz Henrique falando ontem na Zona Mista sobre esse assunto, vamos ouvi-lo. A gente aproveitar a oportunidade para te perguntar como é que você está lidando com as notícias em relação à sua situação na Espanha, no Betis, o dinheiro que o tio do Paquetá depositou na sua conta, essas notícias também estão acontecendo. Você recebeu os 40 mil, por que tinham 40 mil na sua conta, o que aconteceu para você receber esse dinheiro, se tem a ver com apostas ou não? Não, acho que não tem nada a ver isso, eu acho que querem apagar o meu brilho, mas eu sei que não vão conseguir, eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu. Muito bem, respondeu aí o Luiz Henrique, respondeu sem responder muito, né? Não aconteceu, querem apagar meu brilho e tal. O fato é que ele tá meio encalacrado. Jogou pra caramba ontem, mais uma vez. É um dos destaques da seleção brasileira, mas tem essa questão envolvendo o Luiz Henrique, né, Alice? Pois é, mais um caso desses envolvendo apostas, né? Que parece ser a gente pode deixar um segmento separado, né? Em todos os programas, todos os dias, para alguma história envolvendo alguma bet, algum jogador, algum clube. E ele vai ter uma explicação muito dura para dar, né? Porque assim, há comprovantes desse depósito ligado ao Paquetá, tem, né, o jogo em que ele toma o cartão amarelo, que é no mesmo dia que o Paquetá, e eram apostas casadas. Então, assim, tem um monte de indícios complicados para ele. Claro, ele não precisa dar satisfação à imprensa num pós-jogo, ele está ali fazendo o seu papel de dizer não tenho nada com isso, né, e vamos resolver esse assunto. Mas é uma pena que fique essa sombra, porque, né, pode, né, no caso de uma punição, haver um gancho, e é um jogador, que não dá nem para dizer que é um jogador promissor, porque ele já está entregando tudo, né, está entregando tudo no Botafogo, está bem na seleção brasileira, mas vai precisar se explicar, e é uma pena, né, que a gente veja esse tipo de coisa em jogadores que já são tão bem remunerados, envolvidos com isso, e por isso é tão importante a regulamentação das apostas, né? O Brasil está passando por esse processo agora, né? Praticamente todos os clubes com patrocínio, né? O Danilo estava falando ontem, no Fim de Papo, contando um pouco mais sobre a negociação do Palmeiras com a Sporting Bet, era um dos poucos que estava fora desse universo no futebol masculino e deve entrar também.
Então, uma relação bastante intrincada, a qual e o Luiz Henrique vai ter que responder pelas evidências que estão aí. É um processo com uma investigação bastante grande, que já descobriu um monte de gente que já está colaborando, né, que já confessou estar colaborando. Então, é uma situação bem difícil. E só para pontuar uma coisa em relação à briga no Rio, do Peñarol, é o que o Danilo estava dizendo, a polícia ser pega de surpresa por um grupo de 200 torcedores é inaceitável. Inaceitável. O Peñarol tem histórico de confusões nos últimos 15 anos, pelo menos, com a torcida do Palmeiras, com a torcida do Flamengo, inclusive, como a gente falou aqui, com caso de morte em 2019, com briga também na Orla, na Zona Sul. E agora, assim, 200 caras que vêm de ônibus não aparecem, não se materializam numa bomba de fumaça. Né? São pessoas que se deslocaram do Uruguai até aqui, e é uma coisa que qualquer trabalho de inteligência poderia ter observado, e tem impedido que essas pessoas não só brigassem, como destruíssem patrimônio de gente que não tem nada a ver com isso, de entregadores, né, de motoboys, de pessoas que dependem daquelas motos para trabalhar, com ônibus, com um nível de violência que me parece que a polícia deveria estar preparada para enfrentar ou para combater antes que chegasse no nível que chegou. Né? É muita gente para você, né, passar batido. Não é um cara que surtou na praia e você não tinha como prever. Então fica aí também essa nota, mais uma vez a torcida do Peñarol e mais uma vez a polícia sem conseguir fazer um trabalho de prevenção para impedir esse tipo de coisa, enquanto, como você falou muito bem, Tirone, a Conmebol não faz nada a respeito disso e o racismo come solto, como aconteceu de novo, né, entre Cruzeiro e Lanús, né, ainda bem o cara foi preso, a torcida do Lanús estava ali, né, no Mineirinho ali do lado e conseguiram já identificar o fulano e retirá-lo de lá, mas é uma coisa que a gente continua vendo, né, ficam tentando transformar essa coisa de Champions League de final única, tirando o que há de melhor, mas mantendo o que há de pior, né, que é o racismo e brigas e esse tipo de coisa que a Conmebol não pune. Perfeito, Alicia, concordo muito com você. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!